E aí no final, assim, depois eu posso te mandar, assim, porque eu acho uma coisa, hoje eu acho até bonito, assim, de ver, mas foi um processo complexo. Tem lá, assim, o ano que cada personagem nasceu. Então, assim, tem aqui, o Miguel, ele nasceu em tal ano, ele tem 100 Cada anos, página que se vira, Miguel tem mais 10, mas né? Ah, então tá. e Então tô aí, ficando doido, né? ele que tá. Eu sabia que a felicidade era a ausência de culpa. Com as aspas de Marcela Dantes, extraída do seu livro João Maria Matilde, a gente começa mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes que inspiram. Eu sou o Cláudio Carneiro e hoje a gente vai abrir a janela para deixar a criatividade mineira entrar. Nos labirintos da sanidade estão escritas linhas de tirar o sono, fôlego e rumo. Sem norte nem direção, os ventos que surgem dessas histórias invadem o interior da gente, fazendo os pulmões se encherem de suspiros para então se prender o ar e, em suspensão, conseguir chegar até o final da página. Recobrando aos poucos os sentidos e soprando o vapor quente que sai da caverna do alívio, dá para seguir em frente, tomar um gole d'água e mergulhar no próximo livro. Essa foi a sensação de ler 3 obras da Marcela Dantes, aqui na minha frente, escritora de Belo Horizonte, autora de Nem Sinal de Asas, que é sobre Anja, uma moça que morre sozinha no seu apartamento, encontrada 5 anos depois, mumificada, de 2020 e finalista em 2021 dos prêmios Jabuti e São Paulo de Literatura, nas categorias Melhor Romance Literário e Melhor Romance de Estreia. João Maria Matilde, da mulher que recupera um pai português morto e viaja para ouvir o testamento e conhecer suas origens. Começou em 2016 em uma residência em Óbidos, com a condição de que a história que saísse dali fosse contada em Portugal, pelo menos em parte. E Vento Vazio, seu último lançamento, que conta sobre uma comunidade que vive ao redor de uma usina de energia eólica, ambas abandonadas. Para quem gosta de contos, ela também tem histórias para você, sobre pessoas normais, publicada em 2016 e semifinalista do Prêmio Oceanos de 2017. Eu nunca tinha visto tanta beleza e sanidade para falar de gente doida e doída nas entranhas. A descrição do gosto que tem a podridão, dos cheiros da solidão e da construção magnífica de personagens complexos, mulheres em viagens de ventania para dentro de si, jogando a mão que dá para jogar com as cartas embaralhadas pelas próprias raízes. A carga de tinta dela vem carregada de tabus, morte, abandono, machismo e o cheiro que tem a loucura. E você não vai nem ver sinal do que te atingiu. Marcela, seja muito bem-vinda ao Janela Lateral do Nervoso, aqui de escrever Ai, eu que tô, que coisa mais linda, que lindo isso, Cláudio, muito obrigada, Esse foi um impacto que você causou em mim, eu acho que tenho certeza que muita gente. Ai, que maravilha, eu fico feliz demais, obrigada pelo convite. Obrigado você. Vamos falar das obras, eu até tentei arrumar um sistema para a gente conversar aqui, porque eu vi muita inter-relação entre elas e são textos muito impactantes sobre pautas urgentes e muito simbólicas, né? Eu quero ouvir de você todas elas. Mas antes eu queria que a gente entrasse rapidinho um pouco de como que a gente chegou até aqui, né? Sua carreira pré-escritora, sua relação com o texto, com a criatividade. Sim, eu acho que o texto sempre foi uma coisa muito importante para mim, assim, eu comecei a ler cedo, meu pai é um grande leitor, então minha casa tinha ali muitos livros, e eu sempre fui muito curiosa com a palavra. Lembro também, assim, da biblioteca do meu colégio, era um lugar que eu ficava muito tempo, assim, estudei no colégio, de bairro ali no Gutierrez, onde eu morava, e passava horas com a Gisela, a bibliotecária. E adorava escrever também, assim, eu lembro de fazer as minhas redações de escola, as redações das minhas primas, porque elas odiavam, então eu fazia. Era uma coisa que para mim sempre foi muito natural, assim, mas eu acho que ficava ali no lugar do gostar, do prazer, e eu demorei a entender que isso podia ser um ofício, assim, tanto que quando eu fui fazer faculdade, eu fui para comunicação social. Eu acho que é uma forma de trabalhar com as palavras, mas ali, né, assim, talvez eu me formei em publicidade, na verdade, então bastante comercial, assim. Trabalhei muito tempo em agência de publicidade, mas sempre com aquela vontade, assim, sempre lendo muito, me apaixonando muito pelos livros, me envolvendo muito, assim, sempre muito intensa a relação e querendo escrever, assim. E aí, eu acho que teve 2 momentos que são bem importantes nessa trajetória, assim.
que foi uma pós em processos criativos que eu fiz aqui na PUC Minas. A pós famosa é muito boa, né? É muito boa. Hoje eu dou aula lá, assim. Que demais! Depois vai fazer 12 anos que eu fiz a pós, que foi acho que o começo, assim, de olhar para o texto. É uma pós em processos criativos gerais, assim, então ela não é focada em escrita criativa. Hoje eu acho até que tem uma divisão. Hoje ela é dividida com foco em escrita criativa e com foco em artes visuais. Assim. Na época que eu fiz era tudo junto. Então era uma sala de várias pessoas querendo descobrir e entender os seus processos criativos nas mais diversas áreas. Claro que tinha algumas disciplinas voltadas ali para o texto. E aí foi quando eu comecei mesmo a produzir e a mostrar para o outro. E aí eu lembro que eu me propus a fazer um TCC, um TCC super aberto, né, dessa pós, que eu escrevi uma novela, assim. As pessoas, você tá maluca, você vai escrever um TCC? E foi o ano que eu casei. Então, assim, eu tava casando, escrevendo um livro, e as pessoas falando que eu tava maluca, e de fato eu tava, assim, né, foi muito louco, não recomendo, mas acho que foi a primeira vez que eu me propus a escrever, a mostrar para alguém, a tentar estruturar um texto público, assim. E isso me deu uma fome de mais. E aí, no ano seguinte, eu me inscrevi para a oficina de escrita criativa do Assis Brasil, em Porto Alegre, que é uma oficina super tradicional, já tem 35 anos, algo assim. E o Assis é um cara muito generoso e, assim, um excelente professor, um excelente escritor e um excelente professor. É um lugar bem tradicional, assim, acho que tem grandes autores que começaram ali também. E ali, de fato, foi a primeira vez que eu estava numa sala com outras pessoas que queriam escrever livros, né? Assim, o objetivo era, quero sair daqui e escrever um livro. E eu fiquei fascinada, assim, eu fiquei muito apaixonada. Eu acho que o processo de mostrar o seu texto, de ler o texto do outro, de ter aquela abertura de comentar, criticar, né? Eu acho que, assim, é um crescimento, também, né? Exato, assim, um espaço seguro e, assim, também sem ser a sua mãe, né? Porque a minha mãe lia e dizia que era maravilhoso. Então eu precisava de alguém que também me dissesse, olha, mexe aqui, muda aqui, isso você precisa melhorar, aqui você precisa estudar. Então foi muito bacana, assim. E aí eu lembro que na última aula eu tava arrasada, assim, que ia acabar, e eu não queria, eu não conhecia gente que escrevia aqui em Minas ainda. Não tinha as pessoas com quem trocar e tudo mais, então eu me sentia meio solitária. Tá falando de que ano isso? 2014. Tá. Faz bastante tempo. Uma década. Exato. De trajetória. E aí eu me sentia super solitária, que eu acho que depois isso felizmente mudou. Hoje tem pessoas maravilhosas com quem eu troco aqui em BH. Mas nesse momento eu fui lá, no fim da aula, fui lá falar com o Assis. Falei, Assis, olha só, eu preciso de resolver isso aqui, a gente precisa continuar essa troca, eu tenho muito que aprender com você ainda. E aí eu lembro que ele me perguntou assim, tá, mas você tá escrevendo um livro? Porque se você tiver, vai me mandando, a gente vai trocando, eu vou te orientando no que eu puder. E eu falei que tava. Eu não estava. Mas aí eu saí de lá e falei, pronto, agora eu tô escrevendo oficialmente um livro, assim, eu tenho que escrever um livro, porque eu prometi pra esse homem maravilhoso que eu tô escrevendo um livro. E aí eu lembro que eu saí de lá com uma enxaqueca horrível, fui pegar o avião, que eu já ia embora direto depois da aula. Mas foi isso, assim, acho que foi esse empurrão, minha filha vai, e aí Sobre Pessoas Normais nasceu daí, assim, então primeiro foi o livro de contos, e aí alguns contos eu já escrevi nessa oficina com ele, e outros vieram depois, mas também com a orientação dele, ele escreveu o prefácio do livro, e acho que teve muita coisa dessa, que é muito importante nesse começo, assim, né, de me dar a mão mesmo e falar, olha, tá pronto, vai, pode procurar uma editora, corre atrás, esse livro tem que nascer, assim, que eu acho que é uma coisa que até hoje eu não consigo fazer sozinha, assim, né, eu nunca vou achar que um livro tá pronto, então ter esse papel, essa pessoa com experiência e com um olhar bem direcionado foi fundamental. Em que você confie também, né? Exatamente, né? Exato. E só rapidinho, o Sobre Pessoas Normais eu não consegui ler ainda, mas tá na minha próxima da lista. Qual que é a pauta central, sobre qual que é a cosmologia dele? Então, o Sobre Pessoas Normais, eu acho que ele é minha porta de entrada para esse tema que eu gosto tanto, que eu acho que a gente vai falar muito, que é a questão da fragilidade mental, do sofrimento mental. É uma coletânea de contos, então, assim, são situações diversas, mas eu acho que o que amarra esse livro, e acho que já tem uma pista, assim, nesse título, que é, claro, uma ironia, é um olhar para as pessoas que não são nada normais, assim, então são pessoas com respostas talvez extremas ou imprevistas para situações, ou relacionamentos complexos. Acho que é tudo isso, assim, tudo que forma as humanidades das pessoas e que às vezes a gente pode achar estranho, que a gente pode achar difícil.
Então é um olhar sobre isso, assim, sabe? Então são pessoas bastante complexas que estão ali nesse recorte desses contos. Vamos mergulhar. Marcelo, eu fiquei tão impactado com esses 3 livros que eu li de uma sentada, né, pra gente conversar e tá Maravilhoso. fresco e misturado, né? E o que ficou para mim, eu queria traduzir isso de uma forma bem clara, eu vou te pedir essa ajuda para quem está nos ouvindo, ou para quem não leu todos, não leu nenhum, e eu acho um crime isso, né? Mas acontece. Eu fiquei criando relações e macrotemas aqui, tagueando as suas obras, e eu sou tão caxias que eu grifei, como você viu, todo o livro inteiro, todos os livros, e transcrevi e relacionei os textos que me chamaram a atenção para ver se cola, tá? Ver se tá batendo aí. Maravilhoso. E aí, temas em comum, aí você escolhe a ordem, tá? Vamos ver se vai dar tempo de falar de todos, mas é mais para quem acabar de ouvir e sair correndo para a livraria. Tem a loucura e a hereditariedade também, que eu acho que essa genética, essas raízes, as origens estão muito claras, né? Morte e deterioração. Deterioração é uma coisa que você descreve perfeitamente bem, assim, uma coisa... Eu li a peça de um livro seu, acho que a Débora Falabella, ela não tem dó dos personagens, e não tem mesmo, né? Eles vão se autodestruindo, né? Temos aqui também a ausência e abandono paterno e relação mãe e filha, que sempre são complexas. Temos autoconsciência e relação com a solidão. Temos racismo estrutural, várias notas aí, intenso de racismo estrutural. E aí, de bônus, cheiros e vísceras, e coloquei também bichos e o poder deles. Maravilhoso. Ô, Cláudio, a gente pode sair daqui direto para a Helenice, minha analista, porque ela fica me perguntando várias coisas e eu vou deixar você responder agora, já que... Eu vou mandar esse resumão para ela. Exato, já que você já categorizou tudo, vai simplificar minhas sessões, assim. Mas eu acho que, assim, a questão da loucura, eu tô falando isso porque acho que foi na minha sessão passada, ela falou, você pretende escrever muito sobre a loucura ainda? Ainda. Não Você sei, vamos ver. Psicanálise? Sim, lacaniana, super poderosa, assim, ela é maravilhosa. Helenice, te amo, obrigada por tudo. Mas eu acho que a questão da loucura, assim, de fato, é o tema central do meu trabalho. Eu acho que eu demorei a entender, ou talvez assumir isso com confiança, assim, mas que é o tema que eu gosto de trabalhar, que é uma coisa que me fascina e que me encanta muito. Eu acho que eu venho de um lugar que eu gosto muito de criar personagens, assim. Eu acho que toda narrativa boa precisa de bons personagens. Eu acho que personagens que são ali complexos, contraditórios, que a gente vai amar ou odiar. E eu acho que pessoas que fogem desse registro que a gente chama de normal, que é o registro esperado, elas são ainda mais fascinantes, assim. Então eu gosto muito de trabalhar com essas personagens que não são óbvias no sentido de mentalmente estáveis, né? Eu gosto da instabilidade, eu gosto de pesquisar um pouco dessa fragilidade ou do sofrimento mental. Eu acho que tem vários caminhos por aí, assim. Nossa, é um pano para manga sem fim, senão não existiriam Helenices e Filipes, que é o meu Exato, terapeuta. Que eu preciso exato. muito E eu acho que é uma tentativa que eu tenho também, assim, de tirar personagens de um lugar muito clichê, assim, de que o louco vai ser só o louco, e ele se resume à loucura dele, sabe? Então, assim, eu tento trazer para essas personagens camadas, outras nuances, que eu acho que é muito importante, assim, que eu acho que, de alguma forma, é o que a gente tem que fazer também no mundo real, assim, olhar para essas pessoas entendendo todas as possibilidades e tudo que está ali para além dessa primeira camada, que é a camada mais fácil de rotular, né? Assim. E é muito louco você falando agora da sua relação com a terapia, com a psicanálise. Os personagens parecem muito analisados, eles se conhecem, né? Então, a Matilde, ela é extremamente analisada porque eu, inclusive, tinha sessões psiquiátricas para ela, assim, no processo criativo. Como assim? Foi maravilhoso, assim. Aí é o Hélio Lauar, meu psiquiatra. Você veja que eu sou uma pessoa que tem profissionais que estão aí me ajudando. E aí, enfim, é um psiquiatra que me acompanha há muito tempo, mas quando eu estava escrevendo o João Mário e Matilde, que é eu acho que é um livro que trata a questão da saúde mental de uma forma mais diagnosticada, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que o Nem Sinal de Asas começa a trazer esse tema e o Vento Vazio traz isso de uma forma um pouco mais solta. Mas ali no João Mário e Matilde, a gente tem personagens com seus diagnósticos, com seus sintomas, e isso tudo é muito importante para a narrativa. Então, eu ia ao meu psiquiatra e dizia, eu tenho Matilde. Matilde é assim, que remédio que ela tomaria? Ela tomaria tal remédio. Quais são os efeitos colaterais desse remédio? Esse. E se um dia ela não tomar remédio, o que acontece? E você acha que ela reagiria como a tal situação? E a gente passava muito tempo conversando, tanto sobre Matilde como João Maria, né? Que são os dois personagens principais, assim.
E aí depois ele fez uma leitura do livro, a gente conversou muito. Então, assim, para esse livro, especificamente, o João Maria Matilde, foi uma coisa que, além de uma escrita livre, teve também muita pesquisa e principalmente nesse tema, assim. Já no Vento Vazio, eu acho que eu me propus ali a fazer uma coisa mais solta, a tratar diversas manifestações de loucura, diversas formas de loucura, sem essa preocupação tão grande, assim, com o diagnóstico, Com uma com a disciplina, causa né? e efeito. Exato, assim. É mais espontâneo mesmo, é mais uma Sim. coisa do ambiente, da sociedade, Exato. daquela comunidade simples, né? Sim, Que tem uma sabedoria própria, né? sim, sim. Posso ler 2 trechos que são exatamente do João Maria Matilde e Vento Vazio? Claro. Pegaram, assim? Claro. Vamos lá, João Maria Matilde. Saí apressada dali, tropeçando no tapete em todos os meus medos. O que me parecia antes um lugar seguro não era exatamente isso, não era nada disso. E a mesa encostada na parede era só uma forma de não deixar que todas aquelas palavras fossem embora. Elas batiam nos tijolos e voltavam para mim, e tudo ecoava dentro da minha cabeça em um ritmo que não era fácil de acompanhar. Eu sentia o coração crescendo dentro do corpo. Aí tem outro trecho que é maravilhoso, que é: não sou dona de nada, nem mesmo dos meus pensamentos, e esse parecia ser meu último vínculo que eu tinha com essa lucidez. Mãe eu já não tenho, pai eu nunca tive, e agora ele morreu. Não assim antes de ter ficado louco. Nossa, é intenso assim, né? Sim, sim. Eu acho que o João Maria Matilde, ele tem muito essa questão dessa perda mesmo, de vínculo, de chão, né? Eu acho que o livro é essa viagem dessa personagem que é a Matilde, dessa protagonista. Ela vai conhecer esse pai que morreu, mas assim, ela tá viajando para se conhecer também. Então, é um livro muito psicológico, é um livro muito interior dentro dessa personagem, assim. E eu acho que isso foi talvez o maior desafio desse livro, né? Tentar traduzir essas sensações, essas aflições, essas angústias, as crises, né? Ela tem ali umas crises durante a narrativa, tentar colocar tudo isso de uma forma que fosse verossímil para o Nossa, leitor. e essa relação com o tempo, né? Que ela dorme numa Sim, situação exato. você também fica meio confuso, não sabendo se ela leu certo, Sim, né? sim. Os óculos que ela perde nunca encontra, e talvez acho que ela nunca vai encontrar esses Vai óculos. comprar, também acho. Eu acho que tem muito disso, assim. Esse livro foi um livro de tentar trazer essas sensações para o leitor também, Nossa. dessa angústia. E é engraçado, assim, porque eu gosto de acreditar que funcionou, porque várias pessoas vêm me contar assim: nossa, eu tive que parar porque eu estava com o coração acelerado, assim, aquela viagem de avião, que terror. Então, assim, eu acho que isso é a potência da palavra, né? Assim, você conseguir construir e emular essas sensações pro leitor também, porque eu acho que esse livro é um livro muito sobre essas sensações que as personagens não conseguem lidar, tanto a Matilde quanto o pai, que eles não conseguem lidar ali com o que eles estão sentindo, com o que eles, né, o que está acontecendo na cabeça deles e o que fazer com isso, assim. E os impactos de quem está ao lado, né? Sim, São pessoas sim. diferentes que não conseguem lidar muito bem com aquilo, né? Sim, sim. A forma como ela fala com a solidão em relação ao Abel, né? Que é o Sim. namorado dela também, que ela lida muito bem com a solidão. Você fala: nossa, gente, que carga, que peso, né? E que profundidade. Tem uma cena que marcou demais também, ela no carro com o Pedro Cruz, né? E parece que está associada à sua própria viagem a Óbidos, Sim, né? sim. Mas o jeito que você descreve o dedo dele, as obras do dedo dele segurando o volante, aquilo me pegou de um jeito também, que eu fiquei assim: gente, que loucura, porque pelo sentido você consegue traduzir uma situação, né? Essa coisa que eles não conseguem falar, esse não diálogo deles, né? Uma tensão ali que é totalmente mundana, né? E cotidiana, né? Sim. Esse livro, ele teve um processo de criação que foi muito legal, que foi isso, assim, né? Eu fui convidada para ir para Portugal, assim, foi o José Eduardo Agualusa, que é um escritor angolano maravilhoso, assim. Ele veio para Belo Horizonte. Eu tinha acabado de lançar o Sobre Pessoas Normais. E aí eu entreguei o Sobre Pessoas Normais para ele, e aí foi muito louco, assim, foi tudo muito rápido. No dia seguinte ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha lido o livro no avião, que tinha gostado muito do livro e queria me convidar para ser autora residente do festival em Portugal, mas que eu tinha que decidir rápido, porque era dali a 2 meses. Você quer mudar para... Uma por ano, assim? Uma por Nossa, ano. que responsabilidade. Sim, e assim, mudar, né? Você tem que mudar a sua vida, e eu fiquei 3, 4 meses morando em Portugal. Isso foi que ano? Desculpa. 2016, é verdade. 2016. Sim. Então, mas eu fui, e a contrapartida era justamente essa: olha, você vai ficar lá, você vai participar do festival, depois as pessoas vão embora, você continua, e você tem que escrever um livro, o livro precisa se passar em Portugal, é a única coisa.
E eu estava começando um projeto e eu falei, bom, esse projeto não cabe em Portugal. Não tem como eu adaptar, mudar o local. Era um projeto que tinha que ser especificamente no Brasil. Até hoje eu não terminei esse projeto, porque as coisas foram acontecendo. Eu falei, vou ter que pensar alguma coisa nova para escrever. É óbvio que eu vou, mas o que eu vou escrever, assim? E eu me lembro de ir muito angustiada, assim, eu fui em setembro, sem saber o que eu escreveria, assim. Inclusive, eu acho que o meu voo para lá teve uma coisa assim, uma aflição, assim. Mas aí eu cheguei em Portugal, assim, Óbidos, não sei se você conhece, mas é uma vila, fica a 1 hora de Lisboa, assim, é uma vila medieval cercada, é muito parecido com o que está descrito no livro mesmo, cercada por uma muralha, dentro dessa muralha moram 86 pessoas, assim, Só real, assim. Eu lembro quando eu cheguei, eu falei assim, agora são 87, agora eu já não sei, né, tem muito tempo e muitos eram velhinhos, então deve ter diminuído bastante. Mas assim, e é uma cidade muito turística durante o dia. Então as pessoas vêm, almoçam, chegam os ônibus de Lisboa, sim, tem um estacionamento gigantesco. Chegam os ônibus de Lisboa, as pessoas vêm, almoçam, fazem as compras, e vai embora. Então de noite não tem nada. E eu cheguei e eu fiquei muito impactada. Primeiro assim, com o lugar, esse lugar que é muito específico, essa arquitetura, uma muralha fechando o espaço. E eu fiquei muito mexida também com essa coisa da língua, né? Assim, eu cheguei lá e eu sempre conto essa história, porque eu acho que ela é muito significativa. Passa vergonha. Não, no meu primeiro dia, Cláudio, eu quebrei a chave da minha casa. Se eu tinha uma casa só pra mim, no meu primeiro dia eu quebrei a chave. E aí eu liguei pro cara da residência que me recebeu e tudo. Falei, olha, você vai ter que vir aqui. Aí ele foi, levou um chaveiro. E aí levou a pessoa que cuidava também do festival, que estava por perto. É tudo muito pequenininho. De repente, estava eles lá, o prefeito da cidade também estava na minha casa, e eles estavam todos falando entre si, muito rápido. Eu falei assim, eles estão me sacaneando, eles não estão falando português, porque eu não conseguia entender nenhuma palavra, assim. Eu falei, gente, é tipo um trote. É tipo assim, eles estão fazendo um trote para eu chegar aqui, porque eles não estão falando português, não tem condições. E eu demorei um tempo para conseguir me entender com aquelas pessoas, acostumar a ouvir. E eles é brasileiro o sotaque para falar com ele. Sim, no final já estava tudo bem, mas então isso foi uma coisa que me marcou também. Então eu acho que a narrativa ela foi se desenhando para mim de uma forma muito natural. E toda essa coisa da descoberta que a Matilde está passando ali, de descobrir esse lugar, descobrir essas pessoas, descobrir esse idioma. A Matilde é uma tradutora, né? Então a questão do idioma sempre foi muito importante para ela. Isso tudo era uma coisa que eu estava vivendo. Então, assim, foi muito, ao mesmo tempo que foi difícil por tratar desses temas que a gente já falou, foi muito fácil descrever essa descoberta, esse encantamento com o lugar, essa chegada, porque é o que a residência literária me proporcionou também, sabe? Então, acho que esse processo criativo foi bem interessante nesse sentido. Foi diferente para mim, porque normalmente quando eu tenho uma ideia eu gosto de esquematizar, ficar meses ali pensando, desenhando o perfil de cada personagem. Eu demoro para, de fato, sentar, abrir o arquivo e escrever. Claro que nessa situação eu estava lá, eu tinha meses contados para ficar lá, eu queria aproveitar ao máximo para escrever. Então eu fui tentando trazer toda essa descoberta e todas essas sensações. E registrar para não se perder na memória também. Exato. E só uma pergunta, já que você abriu essa pauta do processo criativo, que eu acho fantástica, a pauta central do programa também. Como que você faz para mapear os personagens? Você prega na parede post-it, igual cena de crime, linhas vermelhas se conectando, qual que é o seu? Então, eu acho que varia um pouco de livro a livro, assim, porque, por exemplo, o Nem Sinal de Hadas é um livro que tem 2, 3 personagens ali. Sim. Então, acho que para mim foi mais importante criar ali quase que uma linha do tempo de cada personagem, né, assim. Agora, o Vento Vazio foi uma coisa que eu nunca tinha vivido antes, assim, que eu trabalhei com uma planilha de Excel. Falei, gente, a escritora vai trabalhar com planilha de Excel, o que é isso, né? Assim, muito de humanas. Correu da planilha de Excel, ela te alcançou. Exatamente, assim, muito de humanas, não sabe nem usar os comandos, mas estava lá com a planilha de Excel. Porque o que acontece? São 4 narradores com idades muito diferentes, mas no mesmo lugar. E aí tem anos que são muito importantes. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz, é óbvio, primeiro eu tive um tempo ali de pensar quem vão ser esses personagens. O primeiro personagem desse livro foi o vento. Eu sabia que eu ia escrever sobre um vento que enlouquecia. E aí depois foi vindo, então, esses personagens, esses narradores. E aí no final, assim, depois eu posso te mandar, assim, porque eu acho uma coisa, hoje eu acho até bonito, assim, de ver, mas foi um processo complexo. Tem lá, assim, o ano que cada personagem nasceu. Então, assim, tem aqui, o Miguel, ele nasceu em tal ano, ele tem 100 Cada página que você vira, Miguel tem mais 10, né? Então tá. E aí, né? ele que tá. Miguel tem 100 anos, então quando o Miguel tem 70 anos, aí você vai na linha da Cícera e você sabe exatamente quantos anos a Cícera tinha e o que estava acontecendo na vida dela. A Maura, não, a Maura tem 14 anos, então ela não tinha nascido, ainda faltava tantos anos. Eu precisei fazer uma coisa assim,
muito complexa e muito intricada, porque esses personagens E são muitos, né? são muitos e eles falam muito dos outros, né? Como é aquele vilarejo, eles estão o tempo todo contando dos acontecimentos dos outros. Então, eu precisei fazer isso, assim, tanto para as idades, enfim, esses intercruzamentos dos personagens, como das menções, assim. Então, o livro, ele é dividido em 3 livros, e aí eu fiz uma estrutura. O livro do Miguel vão ser 25 capítulos. Quando ele menciona outra personagem, tinha uma corzinha na minha planilha de Excel para que, por exemplo, se ele mencionava a Cícera verde. Aí o livro da Cícera é verde, eu via quando ela mencionava o Miguel, para ver também quando um estava falando do outro, se eles estavam dizendo a mesma coisa ou se contradizendo, o que podia acontecer também, porque o livro tem muito isso, né? De um dizer uma coisa e o outro vem e diz, não foi isso que aconteceu. Os pontos de vista. Exato. Mas eu queria ter um panorama disso, assim. Então, foi um processo, assim. Aí tem tudo. Tem cena de crime, porque tem as fotinhos, eu trabalhava com uns A3, ou até acho que tem até um A2, assim, que eu escrevia os nomes de todos os personagens, onde que eles apareciam. Uma coisa bem visual, mas foi a primeira vez que eu precisei, assim. Normalmente eu faço um perfil básico dos personagens, quem quais são as características principais, uma coisa bem mais básica que acho que ela vai se recheando ao longo do processo. Mas para o Vento Vazio, não, eu precisei dessa coisa bem metódica, assim. Foi bem legal, foi um processo super legal. Demais, é porque o livro, ele vai ventando para qualquer lado, né? Porque você tem uma expectativa no começo, que é narrada pelo Miguel logo vira um personagem secundário de apoio ali, ele vai ser mencionado lá na frente, depois é Cícera, depois é Teodora, depois é Alma. Sim. Então as mulheres vão sempre ganhando muita força nos livros, assim, né? E os homens num lugar muito de abandono, como a gente tá falando aqui, ou enfraquecidos, ou imorais mesmo, assim, né? O próprio Miguel, que abandona a família, a casa tá pegando fogo, ele sai correndo, assim, né? Meu Deus do céu, menino. Tem dó dos personagens dentro da gente, né? Mas eu acho que tem isso também, assim, é uma coisa que eu tenho ouvido, principalmente depois que o Vento Vazio saiu, sobre essa força das personagens femininas. Eu acho que isso nunca foi uma coisa intencional ou planejada, mas acho que tá também cada vez mais marcada no meu trabalho, assim, né? Eu acho que o Vento Vazio, várias pessoas vieram me falar sobre a Cícera, assim, sobre como a Cícera é muito forte, é uma personagem forte. Saiu uma resenha no Pensar aqui do João Renato Faria, que eu fiquei super emocionada, que ele falou, a Cícera arrisca ser uma das personagens mais fortes da literatura contemporânea. E é engraçado, porque, assim, enquanto eu estava escrevendo ela, não estava lá no meu caderninho de características. É uma mulher forte. Não é assim, a Cícera é uma mulher forte. Tá lá, pô, a Cícera é uma mulher que apanhou do marido, não sei o quê, teve que fugir, né, nunca foi assumida pelo cara que ela amava, criou 2 filhas sozinha, não sei o quê. Mas aí, na hora que você vai escrevendo, na hora que você vai, né, desenvolvendo a narrativa dessa personagem, ela vai se tornando essa força, assim. Eu acho que isso é super bonito também. Então, é muito legal quando as pessoas vêm dizer isso, como que a personagem chegou pra ela, né? Sim. E ela vai crescendo, né? Sim. Porque isso que eu achei fantástico, assim. O vento vai mudando de rumo e os personagens vão ganhando um lugar momentâneo ali, vão chamando a sua atenção, depois eles dão um lugar ao outro, né? Sim, eu acho que isso é uma coisa que foi bem legal no processo de escrever O Vento Vazio, que eu te contei, né, assim, eu decidi escrever sobre o vento, e aí a outra coisa que eu também tinha clareza é que seriam vários narradores, eu queria trabalhar isso enquanto artista. Eu falei, eu quero trabalhar um livro com mais vozes, tentar diferenciar essas vozes, um exercício mesmo de criação, assim. E eu sabia também que eu não queria que fosse aquela estrutura intercalada. Então, um narra um capítulo, o outro vem. Eu sabia que não, olha, eu vou dar toda vou dar toda a história do Miguel, aí a Alma e a Cícera, elas são intercaladas, mas ali dentro da unidade delas, e depois eu vou dar toda a história da Maura, assim, porque eu queria exatamente isso, permitir que o leitor mergulhasse no universo de entendesse tudo, que é como é a vida deles, né? Assim, o Miguel tá ali, ele não tá vendo ponto de vista dele, depois o ponto de vista da Cícera, ele tá vivendo a vida dele com as convicções dele, que são muitas, e aí depois a gente vem e vê que tem uma outra personagem com outras convicções. Eu acho que essa fragmentação de ter os narradores intercalados, que eu acho que é uma estrutura que funciona muito bem para vários livros, não funcionaria aqui no Vento Vazio, porque eu queria dar a oportunidade para o leitor mergulhar mesmo em cada um desses personagens, assim. Então, o Miguel, ele vem e conta toda a versão dele. No caso do Miguel, ele conta a vida dele toda, né? Ele volta para a infância e depois conta do tempo presente. E o leitor tá ali, junto com esse personagem. Depois a gente vai para uma outra personagem, entende o que está acontecendo com a Cícera, e aí essa relação dela com a Alma.
Então, acho que essa definição da estrutura foi muito importante também para permitir que o leitor entendesse o que se passa de alguma forma ali nesse lugar que é a Quina da Capivara, que é um lugar caótico, que é um lugar confuso e que os pontos de vista e as ideias muitas vezes entram em contradição, assim. Eu acho que isso foi importante para a narrativa. E é muito legal, porque como se você chegasse numa roda, numa comunidade nova, aí você escuta a história de um e as pessoas vão complementando a história da perspectiva da própria pessoa, né? Exato. Todo mundo tem uma fofoca para contar, Exato. né? Acho que isso é muito legal. E tem uma coisa assim, que todo mundo acha que o outro é doido, né? Ali na Quina da Capivara, assim, eu acho divertido isso, porque eles insistem em dizer, não, o Miguel é doido, a Maura é doido. Eles estão sempre falando do outro, assim, neste lugar de loucura, e aí depois você conhece a versão, né? Por exemplo, eu acho que o arco da Cícera, nesse sentido, ele é muito legal, assim, porque pelos olhos do Miguel, ela parece que, assim, ela tá fazendo alguma coisa que não tem mesmo o menor sentido. Ela tá ali cavando em volta da casa e ninguém sabe o que é aquilo e parece simplesmente uma loucura infundada. E aí, quando a gente começa a entender a versão dela da história, o que tá acontecendo, é outra visão, né, que o leitor tem, assim. Então, ele vai mesmo podendo passear por essas casas, assim, esses cliques que você dá, esse negócio do buraco, você fez uma sacanagem com todo mundo. Eu quase morri na hora que você entende, você fala, não é você que ela fez isso comigo. Nossa, que maldade, para não dar spoiler, mas assim, que pena. E eu acho que também comunica um abismo, né? Sim, sim. De quem tá chegando ali, esses homens brancos, Exato. vestidos de terno, que vão embora, né? Sim. E que exploram o local sem ter qualquer tipo de interação mínima ali, não sei quando eles pedem um copo d'água, né? Como extrair alguma coisa dali. Exato. E esse povo que é tão simples, tão sábio e que é abandonado, né, depois. Sim, sim. Teve uma coisa do processo também que eu acho que, contando isso, eu me lembrei que eu acho que é curiosa. Eu tinha um mapa da Quina da Capivara também, assim, porque eu acho que tem muitas descrições, né, assim, da minha janela eu vejo tal coisa, e o outro diz, da minha janela eu vejo a capela, da minha janela eu vejo o paredão. Então eu fiz, assim, um mapa qual casa está do lado de qual, onde que eles se cruzam, o que a pessoa estaria vendo se ela estivesse na janela da casa dela, que foi muito importante também, assim, foi até uma discussão que eu tive com o meu editor, a gente coloca o mapa ou não coloca o mapa, e a gente decidiu não colocar o mapa, mas ele existe, assim, então cada casa, cada uma dessas 8 casas tem um lugar determinado, com as distâncias, para que lado que vai para cachoeira, para que lado paredão, né? Paredão, tudo, tá tudo certinho, assim, existe também. Assim, a mesa de madeira que fica entre a casa de Teodoro, de Cícera, né? Sim. A casa de Miguel que fica de frente para uma capela. Exato. Gente, tá pronto para virar série, Netflix. Uai, chega aí, alô, Netflix. Porque você já consegue imaginar o povo andando na estrada, já conseguia imaginar a cachoeira, o que acontece na cachoeira, que também não vou revelar. Mas é maravilhoso, e eu acho que a sabedoria da Cícera, voltando para ela aqui, eu acho que essa frase é dela, tá? Pra gente falar de nosso bloco aqui de ausência paterna e mãe, né? E ela é mãe de 2 filhas, uma filha vai embora, né? E aí tem uma coisa que ela fala que eu achei sensacional, que é todo mundo, de alguma forma, se relaciona com isso, com certeza. Vamos lá. E a gente só tem um pai, quando muito, e nunca acha que ele vai morrer, e sempre acha que vai dar tempo de resolver tudo com ele antes de que ele te morra assim no meio de uma tarde. E depois tem outra fase mais pra frente que conecta, né? Todo mundo só tem uma mãe, e muitas vezes isso já é demais, né? E aí eu vou conectar com a frase que a Matilde fala da Beatriz. Muitas vezes ela chama a mãe de Beatriz, né? Como se aquela mãe tivesse ido embora, né? Se o olhar dela já não comunica o que tá ali, né? O coração que sentiu, eu não vou nem saber repetir, mas aquilo me pegou também, né? O coração lembra de uma coisa que já não tá mais lá. Sim, sim. Eu acho que isso é curioso também, essa dinâmica das relações familiares que aparece nas minhas obras, que eu acho que também é uma coisa muito importante, também é uma coisa que a Lenice... E é muito curioso porque eu acho que, assim, são livros de ficção, né? Então, assim, eu não propus em nenhum momento a colocar coisas da minha vida. E às vezes as pessoas se espantam quando eu digo, por exemplo, quando eu lancei o João Mário e Matilde, que é esse livro sobre um abandono paterno e, assim, por N razões, mas enfim, por uma mulher que cresceu sem a presença paterna ali. E aí as pessoas descobrem que eu saí da casa do meu pai e da minha mãe para casar só, e que eu tive uma família muito estrutural, né? funcional. O povo fala assim, sério, mas você conheceu o seu pai? Então eu falei assim, não só conheci, como ele tá ali, ó, aqui, tá tudo bem com ele, a gente tem uma ótima nota. As pessoas ficam às vezes meio decepcionadas, assim, olhando. Mas eu acho que esse é também um tema que me é muito caro, assim, eu acho que as relações familiares
me despertam uma curiosidade. Eu acho que, assim, elas são muito complexas e muito intensas e muito conturbadas, né? Mesmo quando você diz que, eu tenho uma ótima relação, tem questões ali que precisam ser olhadas sempre, todo mundo tem. E eu acho que as relações familiares, elas também são um prato cheio para se trabalhar na literatura, né? Eu acho que o Ney Sinal de Asas também tem isso, assim, aquela coisa dessa mãe que ama e rejeita a filha ao mesmo tempo. Foi uma coisa super difícil para mim de escrever esse livro, assim, que, né, só... Não é um grande spoiler, mas assim, a Anja é uma personagem filha de um casal interracial, então a mãe é branca e o pai é negro, e a mãe sempre imaginou que a filha seria uma filha branca, e aí quando nasce uma filha negra, ela tem uma rejeição muito grande, enfim, faz coisas horríveis, e isso tem um impacto, enfim, toda a vida dessa personagem, mas também tem essa relação super conturbada, porque ela ama a filha, mas ela rejeita a filha. Então, acho que, assim, é uma coisa que eu gosto de trabalhar também, esses laços familiares e como eles se desdobram, como as pessoas lidam com isso no seu íntimo, assim. Sim. O racismo é tão estrutural, tão forte, né, que ele é intrínseco nas relações familiares, né? Sim. E ele é mais presente no Ney Sinal de Asas e no Vento Vazio, né? Sim. Tem uma frase que é clássica, assim, de, sei lá, famílias brasileiras, né, se a gente puder colocar assim, que a alma fala com os pais, né, ou fala para Cícera, talvez, né, eles nem conseguiam dizer negro, eu então respondi, o Paulo é preto, retinto, e até conseguia ver o corpo dela mirrado, elegante, se tremendo inteiro, assim. Sim. Isso é um clássico amor de domingo em muitas famílias, assim, né? Exato. Esse tabu, né, que você põe para jogo, para poder ser discutido, né, o Ramiro falando, mas você era a preta mais cheirosa desse prédio, né? Então dá uma raiva, assim. Sim, né? sim. Eu acho que Os personagens falam deles mesmos. Sim. Eu acho que isso foi uma coisa que, para mim, foi muito difícil de tratar no Ney Sinal de Asas, né? Eu acho que, sim, o fato da Anja ser essa mulher preta, isso tem muitos impactos. Na narrativa, eu acho que justifica muitas coisas que estão colocadas ali para essa mulher chegar nessa solidão absoluta, que justifica ela morrer, ficar 5 anos até ser encontrada. E foi muito difícil para mim, assim, tratar esse tema. Eu me cerquei de, principalmente, mulheres negras que pudessem me ajudar, assim, sempre deste lugar da ficção, né? Assim, então, não é um livro que se propõe a discutir a realidade, mas é óbvio que tem uma coisa ali que precisa ser olhada. E eu tentei trazer isso com muito respeito e me cerquei dessas pessoas que fizeram leituras maravilhosas. E aí, assim, é até muito curioso, porque eu, do meu lugar de mulher branca, deixei passar algumas coisas. E uma coisa que me marcou muito é na cena que a Anja chega a primeira vez para alugar o apartamento, né? Ela chega no prédio procurando o apartamento, assim. E aí era uma cena corriqueira, ela chegava, falava que ia alugar, e aí uma dessas leitoras virou para ela e falou assim: Marcela, não é assim. Quando a gente entra num prédio, as pessoas acham que a gente está indo para limpar. É sempre assim. E aquilo me tocou tanto, sabe? Assim, eu falei, é isso, eu preciso colocar isso também. E que bom que eu tinha essas pessoas para me mostrar essas coisas também que tem que estar no livro, sabe? Uhum. Nossa, que forte isso. Foi super, essa troca com essas mulheres, assim, foi muito importante para o livro e para mim também, né? Assim, acho que foi um aprendizado. Exato. Tem que olhar muito para trás. E eu acho que, assim, a gente lê, a gente procura se cercar de conhecimento, a gente estuda, a gente vai, mas eu acho que na hora que você senta para conversar com pessoas que viveram e que vivem todos os dias o que a gente está tentando expressar, é outra coisa, né? Assim, é muito intenso, assim. E ao mesmo tempo essa coisa da invisibilidade dessas mulheres, né? Principalmente dela, que falta no trabalho, ninguém lembra da faculdade, ela vai passando invisível pela vida, ela não quer incomodar, né? Ela vai se encolhendo, né? Ela vai desaparecendo. Nossa Senhora. Gente, uma coisa que eu fiquei curiosíssimo. Solário. Será que a Anja tratou da mãe de Beatriz? Então, essas acho que são umas coisas que eu vou colocar no livro, assim, mas eu acho que é muito para quem está nesse processo, assim, de ler os livros todos juntos, né, assim, então tem realmente o nome da
da casa de repouso repete. Eu acho que tem uma coisa assim que é o rinoceronte. Rinoceronte. Uma boa também, é o cigarro. Sim, tem umas coisas que vão aparecendo assim. Eu acho que é muito mais uma coisa assim, um exercício meu de criação. Adorei. Colocando. Porque a vida é assim também, Sim, né? As histórias exato. estão entrelaçadas, né? Mas eu amei falar, Peguei. Muito bom, muito bom. E quando você descobre, falando um pouco sobre essa visceralidade, né? Essa coisa muito forte da carne, dos cheiros, que até o rinoceronte, que é o gato da Anja, ela dá de comer da própria carne pra ele. Eu falei, não, ela não fez isso comigo. E passou pela sua cabeça, pelo amor de Deus, para escrever essa cena, que eu tenho até anotado aqui. Então, eu não sei, às vezes eu falo, eu acho que eu queria ter sido médica, assim, porque é uma coisa que... Forense. É uma coisa que eu gosto muito, assim, desde, sei lá, você tá lá tirando sangue, eu fico olhando, fascinada também. Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa e muito fascinada por várias coisas, pelas pessoas, sabe? Então, eu sou aquela pessoa que tô jantando com meu marido, prestando atenção. Meu marido, você pode, né, olhar assim, porque... Eu vejo o encantamento, uma beleza, uma poesia em várias coisas, assim. E eu acho o corpo humano uma coisa alucinante, assim. Então, é uma coisa que me dá muita curiosidade. Eu brinco que eu sou cirurgiã formada com 16 anos de Grey's Anatomy. Eu sou cirurgiã geral. Pode me deixar aqui que eu resolvo, porque a experiência daqui... E eu adoro, assim, ver isso. Eu acho que essa coisa mesmo, assim, do corpo em decomposição, ou, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de tratar, o parto, o processo de nascimento, as entranhas, tudo isso. Eu acho muito bonito, assim, eu acho muito real. Eu acho que eu sempre trabalho para trazer humanidade para os meus personagens, nessa coisa, assim, mais psicológica. É um personagem complexo, é um personagem contraditório, mas também nisso, assim, na carne, de mostrar que os personagens têm sangue, de mostrar que os personagens têm cheiro, que dói, que o personagem, né, vomita, que o personagem se mija. Eu acho que isso também é uma forma de trazer essa humanidade para eles. E eu acho que é uma coisa que é de todos nós, assim, né, e que tem também uma beleza ali. Sim. E todos os personagens, eles apodrecem, né? Então, a gente tá morrendo, né, o tempo inteiro, né? Então, quando você descreve a cena do Miguel, né, com os fusos das bolhas, né? Ou até a cena do rinoceronte, que eu fiquei, assim, horrorizado. Achei a cena do Pedro Cruz. Posso dizer aqui? Meio do dedo, que eu achei aquilo genial, de uma delicadeza, mas que você consegue ler uma cena inteira, você é teletransportado para uma cena. Vamos lá. Parece macio, Pedro Cruz. As mãos, com os nós dos dedos bem marcados, apertam firme o volante. Parece um pouco descascado, mas pode ser só a falta de óculos. Eu achei assim, genial. E a do rinoceronte, que tinha muitos olhos e olhava faminto para ela, que não sabia o que fazer. Até que ela começou a cortar uns napos da própria carne, Marcelo. E comia com gosto e fuça inteira coberta no sangue doente de Anja. Nossa senhora, gente. E ela adoecendo e vendo, né? Ela começa a cobrir os espelhos, que eu acho que o elemento também tem nas outras obras. Espelhos, assim, né? E esse tumor crescendo, né? E depois eu fui ver que a história da mumificação é real, né? Você estudou uma história real. Conta aí. Isso é muito legal, assim, porque várias pessoas vieram me dizer assim, olha, eu adorei seu livro, mas é muito inverossímil, né? Assim, vamos lá, uma pessoa que morreu, ficou 5 anos. E aí eu adoro contar aqui, vem de uma notícia de jornal, assim, e foi isso, assim, eu tinha acabado de escrever uma primeira versão do João Maria Matilde. Lá em 2017 eu li uma matéria que eu não me esqueço, assim, uma matéria do El País, contando da Maria do Rosário, que é uma mulher de uns 40 e poucos anos, que morreu na Espanha, e ficou 5 anos até ser encontrada. Ela só foi encontrada quando o dinheiro dela acabou e as contas estavam no débito automático, pararam e foram lá ver o que estava acontecendo. Assim. E é uma matéria muito bonita, a jornalista que escreveu chama Silvia Pontevedra. É uma matéria muito sensível, assim, só que aquilo, eu fiquei obcecada com aquilo, assim, eu pensava nessa mulher, olha, assim, como que pode, assim, é uma coisa que era muito longe da minha realidade, mas ao mesmo tempo, assim, a matéria não traz muitas informações sobre quem é essa mulher, porque ninguém a conhecia, né? Então, assim, tem detalhes da morte, morava em tal lugar, ela trabalhava de tal coisa, ela era tipo uma pessoa que trabalhava para a prefeitura da cidade, cobrindo férias e licença maternidade. Então, ela não tinha um trabalho fixo. Então, ela estava sempre mudando. Então, realmente, se ela parasse de ir, as pessoas... E ela tinha acabado de perder a mãe. Algumas coisas eu trouxe, de fato, pro livro, assim.
Mas eu fiquei completamente enlouquecida. Falei, gente, como alguém morre e não tem um vizinho, um parente, um amigo, um colega, ninguém para dar falta por 5 anos? E aí comecei a pesquisar e vi que não era um caso isolado, assim, encontrei vários casos, principalmente na Europa. Eu acho que são 2 coisas aí que são importantes, assim, uma que são as características climáticas. Então, em vez de, se o corpo, é uma combinação, se o corpo não tem uma quantidade X de gordura, a temperatura é uma temperatura mais amena, em vez de o corpo ir para putrefação, ele vai mumificar. Então não dá cheiro, não dá nada. Mas acho que também tem uma característica mesmo de personalidade, que no Brasil eu acho que isso não aconteceria, sabe? Eu fico pensando assim, poxa, na época que eu escrevi esse livro, eu morava numa vila no Santa Efigênia, que são 8 casas, assim. E aí, se eu chegava atrasada do trabalho, bom, já me fez passar. Deus, não pode ser, não é impossível morrer e ficar. Mas aquilo me tocou muito, assim. E aí, eu encontrei uma menina que morreu no dormitório da universidade em Londres. Ficou 3 anos morta com a TV ligada. 3 anos? 3 anos morta com a TV ligada no dormitório da universidade. Cadê os pais? Cadê os colegas de sala? Cadê os professores? Cadê todo mundo, sabe? Enfim, esse apagamento dessas pessoas me tocou profundamente. Mas é isso, você não tem muitas informações prévias dessas pessoas. E aí o meu desejo foi de criar essa vida antes, assim, o que levou a pessoa a essa solidão tão absoluta, né? Então daí que vem a Anja, assim. E aí o processo foi muito legal, porque eu conversei com a jornalista, eu falei, olha, eu li sua matéria é maravilhosa, eu vou escrever um livro sobre isso. E aí ela ficou super empolgada, e ela voltou no lugar, no vilarejo, que se chama Colheredo, alguma coisa assim. Já tinha mais ou menos 1 ano que ela tinha escrito a matéria. Ela falou, vou lá, vou ver se tem mais notícias, se tem. Aí compartilhou comigo várias fotos. Então, assim, tinha foto do carro da Maria do Rosário com uma camada de poeira, assim, e ninguém fazia nada. A caixa de correio dela cheia de propaganda e, assim, né, vazando. E, poxa, os vizinhos não acharam que aquilo era estranho. Então, foi muito legal, assim, para ter essa troca com a Sílvia. O livro até tem um agradecimento para ela, assim, no finalzinho. E tem uma frase, posso pegar? E tem uma frase que é uma frase da matéria, que foi uma coisa que me marcou muito. Tá vendo aqui? Esse livro só existe porque Rosário existiu, que é a moça que pirou. Rosário vai ficar para sempre nas generosas palavras da Sílvia Rodrigues Pontevedra, que contou uma história com sensibilidade e respeito. Aí tem A Vida Segue na Ponta dos Pés, que é uma coisa que estava na matéria. Ela falava que a Rosário viveu a vida na ponta dos pés. E aquilo me tocou muito, assim. Acho que foi nesse momento que eu falei, eu preciso escrever uma história. E é muito louco. Eu estava lendo uns livros do Harari e ele fala muito sobre essa hipocrisia, essa incongruência da nossa sociedade contemporânea, que a gente está gritando tanto por humanidade, brigando tanto por essas coisas, mas é a sociedade que é capitalista que é mais insensível às questões do outro, né? Você olha, é isso, você passa do lado, tem a pessoa te pedindo dinheiro, você ignora uma mãe sua que tá passando um perrengue, sabe? Tô muito ocupada, tô sem tempo, a gente segue em frente e não se ajuda, não se apoia, o senso de comunidade, ele é... E a gente perdeu totalmente a noção de prioridade, né? Assim, que é isso, assim, o que é importante, o que é importante, o que não é importante. Essas coisas me doem muito, assim. E aí você vai para Vento Vazio, a comunidade, por mais que eles tenham conflitos, eles estão de olho um no outro, né? Isso é uma coisa que eu estava até conversando ontem num clube do livro sobre isso, assim, acho que é um livro que fala muito da morte, mas ele fala também do cuidado, assim, que aquelas pessoas, elas têm uma série de problemas, elas, né, ficam ali se implicando, mas quase como uma família também, porque eles estão se cuidando, né? Eles se cuidam de um jeito torto, muitas vezes, mas tem ali uma coisa que eu acho que tá meio parada no tempo, né? Assim, tem esse paredão protegendo essas pessoas do lado de fora e elas estão se cuidando, assim. E aí uma coisa que eu me lembrei, assim, que eu acho bem engraçada também, que depois que eu comecei, que saiu o Nem Sinal de Asas, e as pessoas começaram a entender que ele tinha vindo de uma notícia, as pessoas me mandam agora notícias estranhas. Leram uma notícia estranha, toma aí, vê aí, E aí, a história da Cícera cavando é uma notícia de jornal. Aquilo é real? É real, vou te mostrar, eu vou te mandar o link, porque, assim, o motivo não, ninguém sabe dizer, mas eram 2 senhoras em Maceió, que elas moravam numa casa e elas começaram a cavar a casa, aquele jeito, assim, parece a imagem, tinha uma imagem na matéria, parecia uma piscina e uma casa brotando da piscina, assim. E aí, um Marcelo Labs, que é um escritor, meu amigo, me mandou, ele falou assim, olha, isso aqui é a sua cara.
E eu tava começando a escrever o livro, eu falei assim, nossa, isso é muito doido, né? Isso é muito louco. Vai caber no livro aqui, vou arrumar um jeito Põe no mapa ali. encaixar, assim, é muito bom. E aí as pessoas vão me mandando. Uma maldade aqui, assim, muito impactada no final. É. E também a história da Maura que entra no final, resolvendo tudo, assim, Sim. né? A doidinha também, que ela tem... É engraçado porque ela tá isolada, né? Mas no final você vê que ela faz parte daquilo ali e causa tudo que ela causa. Eu acho que isso foi uma decisão muito importante também, assim, eu demorei a ter a clareza de qual seria a estrutura do livro, assim, quem seria o primeiro. Primeiro eu sabia que seria o Miguel, mas depois quem viria, como que eu organizaria essas vozes, e durante muito tempo a Maura ficou no meio do livro, assim, e aí numa conversa muito importante com o meu editor, que é o Antônio Cherchenesky, ele falou, olha, eu acho que a Maura vai lá pro final, assim. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo e acho que fez todo sentido, porque é isso, assim, né? Ela é a personagem supostamente mais doida, que tem, acho que uma manifestação de loucura mais tradicional, um discurso muito fragmentado, muito obsessivo, ela repete coisas, às vezes ela fala coisa que não faz muito sentido, mas ela fecha algumas pontas, né? Acho que o livro tem pontas soltas ainda assim, mas ela tem pontos de vista que foram muito importantes para a narrativa e que ninguém dava importância, porque como ela é a doida, Maura falava, as pessoas, é Maura falando, deixa. Só que quando isso é colocado na voz dela, o leitor começa a perceber que, olha, isso aqui não faz algum sentido, isso aqui tá aqui, ela viu, ela, né, e aconteceu e tudo mais, que é importante. Então, eu gosto dessa estrutura de ela fechar a narrativa e trazer esse ponto de vista improvável. Legal, de total. E aí você acha que você tá com o livro resolvido, você dá uma virada na gente, porque os finais são assim, né? E me conta um pouco, você falou do seu editor, eu fiquei curioso, eu como totalmente leigo do universo literário. Essa função, a importância, essa troca, como é que se dá a relação com a editora ou com o editor, assim? Olha, é íntimo, né? E é fundamental, assim, eu acho que o papel de um editor, eu sempre digo isso, assim, que o livro, ele, a gente, né, acho que tem essa coisa assim, escrever é muito solitário e tudo mais, mas eu sempre digo que é até certa medida, né, é óbvio que sentar ali na cadeira e digitar e ver a página enchendo é solitário, sim, mas o livro é um outro livro depois que ele chega para as pessoas que trabalham nessa cadeia do livro, e aí, claro, eu dou muito destaque para o editor. Eu tive experiências, eu publiquei já por 3 editoras, né? Então, assim, o Nem Sinal de Asas sobre Pessoas Normais saíram pela Patuá, que é uma editora independente, é uma editora menor. O editor é o Eduardo Lacerda, que é um cara maravilhoso, assim, eu sou muito fã dele, mas que ele tem um processo, assim, durante muitos anos ele cuidou sozinho da editora. Então, ele não conseguia fazer, de fato, um trabalho de edição de livro, de pegar o texto. Era muito mais uma coisa assim, olha, gostei desse texto, vou publicar, uma ou outra sugestão, mas não era um trabalho de se debruçar no texto. No João Mário Matilde, isso já começa a acontecer, ele saiu pela Autêntica Contemporânea. Eu tive 2 editoras maravilhosas, que foram a Rafaela Lamas e a Anelisa Ribeiro, e a gente fez um trabalho conjunto ali, de discutir o texto, mas... E com o Vento Vazio, eu acho que foi um momento assim, que eu me encontrei nessa dupla, assim, autora e editor. O meu editor foi o Cherchenesky, o Antônio Cherchenesky, que ele é um autor que eu adoro, assim, eu sou muito fã dos livros dele, e ele leu esse livro, sei lá, 7 vezes, assim, e a gente tinha conversas muito importantes sobre o livro, discussões, a Lara Salgado, que trabalhou junto com ele na edição também, então assim, o arquivo ia e voltava, é uma troca, porque eu acho que assim, você escreve um livro, você tem uma coisa na cabeça, mas na hora que o livro tá no papel, ele é uma outra coisa. Ele precisa fazer sentido. Então, acho que ter uma pessoa com um olhar de fora, que não acompanhou aquela sua pira de 3 anos, você ficou ali 3 anos trabalhando, que chegou e olhou e falou, deixa eu ver o que é isso, e a pessoa te dizer, olha, isso aqui funciona, isso não funciona, isso aqui faz sentido, é muito, muito útil, assim, enriquece muito o processo. Doida, né? Exato, assim, e é uma coisa que eu acho que enriquece o processo de uma forma muito respeitosa, assim, eu acho que o Antônio foi muito respeitoso, ele falou, olha, aqui eu acho isso, mas fica à vontade, o texto é seu, e assim, várias coisas, várias sugestões eu acatei, outras, obviamente, a gente discutiu, eu falei, não, aqui fica e tudo mais, e eu acho que assim, eu sou muito grata também porque o Antônio topou esse livro, que é um livro talvez um pouco ousado, assim, na medida em que não dá todas as respostas pro leitor, na medida em que ele tem ali contradições, né, assim, tem um discurso fragmentado, tem uma estrutura improvável. Então, assim, eu acho que não é um livro, vamos dizer, totalmente moldado para o mercado. Pode ser um livro que encontre alguma barreira, assim. E o Antônio leu, gostou e falou, vamos, esse é o livro que você quer escrever, esse é o livro que vai sair. Assim. Isso é maravilhoso, né? Acho que E a repercussão desse livro está sendo bem legal, né? Tá.
Ele acabou de ser lançado, né, assim, eu estava morrendo de medo por causa dessas coisas que eu te falei, assim, eu acho que é um livro diferente dos meus projetos anteriores, cada livro, obviamente, é diferente, mas eu acho que ele talvez tenha uma quebra aí, nessa sequência dos 3 livros anteriores, então eu estava muito ansiosa, achando que as pessoas iam achar o livro muito doido, muito confuso, mas tem sido muito legal, assim, acho que as pessoas têm conseguido entrar na quina da capivara e sentir o vento ventando, que era o que eu queria, assim, sabe? Queria, gente, vem aqui, vocês precisam ver esse vento, é muito doido, eu quero que vocês fiquem aqui comigo. E eu acho que as pessoas estão conseguindo isso, assim, então tem sido muito legal. Sensacional. E essa coisa, história do vento ser um personagem e a gente analisar pro vento o que acontece com a gente, em noite de vento vazio não se sai de casa, essa melancolia que eu associei até um domingo, né? Uma melancolia de domingo, né? É muito louco, assim, muito bom, porque fica fácil de falar sobre as coisas, né? E o jeito que aquela comunidade deu de falar sobre uma coisa super complexa e sensível, né? Exato. Que maravilha. E conta pra mim próximos passos, ou não, ou próximas paradas, né? Exato. Eu vim de um ritmo muito intenso, né? Acho que esses livros, o Nem Sinal de Asas foi lançado em 2020, o João Mário Matilde em 2022 e o Vento Vazio em 2024. Então, assim, nesse meio tempo entre cada lançamento, eu estava as duas coisas, escrevendo o outro livro e trabalhando na divulgação do livro lançado. Assim. Então, é muito cansativo, foi um período muito intenso, assim, para mim. E eu me prometi dar uma descansada depois do Vento Vazio, assim. Agora eu tô nesse momento que eu acho que é um momento delicioso, assim. Acho que tem 2 momentos, assim, no trabalho, né? Que é o escrever, o começar a escrever e esse momento de começar a conversar com os leitores. Então, o livro chegando para as pessoas, eu tô, felizmente, tendo muita demanda para participar de clube de livro, lançamento, as livrarias me convidam, então assim, eu tenho viajado bastante. Agora tem lançamento no Rio de Janeiro, lançamento em Campinas, enfim. Que é essa coisa mesmo de saber como o livro está batendo nas pessoas. Aqui no fundo da minha cabeça tem várias ideias de livro, eu tenho uma pasta que chama Livros que Quero Escrever, mas eu não pretendo abri-la tão cedo. Tem, exato, já é o título. E aí tem lá umas coisas que eu sei que eu quero fazer, tem um projeto de trabalho, mas assim, eu tô querendo, neste momento, focar na divulgação do Vento Vazio, que tem sido muito gostoso. Vamos ver até quando eu consigo manter esse discurso. Vou sair daqui e escrever, né? Somos seres contraditórios, coerentes, como diria meu terapeuta também, que eu sempre menciono ele, graças a Deus que ele existe, Felipe. Ele disse, se eu trouxesse alguma coisa coerente pra mim, aí que eu ia ficar preocupada. Bom demais. Chega de coerência. Marcela, antes de a gente encerrar aqui com chave de ouro, conta uma frase que te impacte, que você queira trazer para compartilhar, para deixar imortalizada aqui nesse programa. Olha, eu acho que eu fiquei pensando assim, não tinha como não trazer Guimarães Rosa. Eu vou trazer um trecho do Grande Sertão, que é o livro da minha vida, assim, que é o Qualquer Amor Já É Um Pouquinho de Saúde, um descanso na loucura. Delícia. Eu acho, assim, essa coisa muito bonita e acho que essa construção, enfim, né, o sentido da frase, a construção frasal, tudo que tem nessa frase é uma coisa, tanto é que é a minha aliança de casamento. Tá aí dentro aqui? Dentro, a gravação da minha aliança é loucura e descanso. Loucura e descanso. Eu acho que esse equilíbrio. É o antídoto pra gente lidar com a vida, né? Talvez. Exato. Sensacional. Marcela, que maravilha, eu nunca tinha feito isso antes, assim, conversar com o autor e às vezes fala, don't meet your idols, né? Mas acho muito pelo contrário, eu estou felicíssimo de ter te conhecido e de ter lido sua obra, conseguir ter o privilégio de comentar sobre ela e lança mais que eu estou aqui tietando seu trabalho. Obrigada, Cláudio, espero não ter te decepcionado. Você conheceu a autora, que realmente às vezes é complexo, mas assim, espero que tenha sido bacana. Eu amei o papo, acho que foi bem legal. Se deixasse, eu ficava aqui falando mais horas sobre o processo. Não, tem muitas páginas bastante exploradas. Mas obrigada pelo convite, eu adorei. Maravilha, volta mais, obrigado. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes criativos de Minas. Segue a gente nas redes sociais, @suajanelalateral e favorite o podcast na sua plataforma de áudio. A trilha sonora desse programa é da Mari Blue e a Joana Brandão colabora com o motion e a montagem de vídeo. Identidade visual criada pela Laura Scofield e a produção é do Jader Maia. Eu sou o Cláudio Carneiro e não se esqueça de sempre preencher seu dia com novos ares. Até!